Fala galera, começando mais um conteúdo com vocês aqui no canal da Blueberry. Eu me chamo João Luiz e hoje, como você já viu aí pelo título do vídeo, pelo título da aula no YouTube, vamos falar sobre criação de público, como que funciona a segmentação de públicos, como que você pode usar realmente a parte de públicos dentro do Google Ads e todos os poderes, que essa segmentação pode liberar aí na sua estratégia, na sua campanha. Então, essa aula, como também já venho falando nas últimas semanas, ela faz parte da nossa série do 0 a 100. Então ela vai entrar junto ali naquela nossa sequência, indo cada vez mais fundo no Google Ads. Na última aula eu falei um pouco sobre orçamentos, falei um pouco sobre localizações, falei sobre tipos de anúncios, então eu já trouxe bastante conteúdo. Então se você está chegando aqui agora, hoje, pela primeira vez, quero te dizer para você voltar aos nossos conteúdos aqui no canal, dar uma olhadinha que tem muito conteúdo bom já falando de Google Ads. Mas antes da gente entrar de fato no nosso conteúdo aqui, eu quero lembrar você que é empresário, que tem um negócio, quer vender mais, quer melhorar seu resultado, a participar da nossa consultoria gratuita aqui na Blueberry. Então é uma consultoria, como o próprio nome diz, ela é grátis, então não tem custo algum, mas ela também não é um bot, não é um e-mail pronto, não é sei lá, uma inteligência artificial, que está crescendo pra caramba agora. É uma pessoa de carne e osso que vai conversar contigo, nossos consultores aqui do time, mais de 60 especialistas, acho que estamos até na casa de 70 especialistas já, para conversar contigo, falar um pouco de Google, falar um pouco de Face, e quem sabe também a gente pode evoluir para uma parceria. Então, clica no link aqui embaixo, primeiro link da descrição, se cadastra ali, vamos trocar uma ideia, vamos conversar aí sobre anúncios, sobre marketing, como sua empresa pode crescer nesse ramo, nesse nicho de mercado que, olha, está cada vez maior e cada vez mais também ganhando força. Então, muita oportunidade para todo mundo que quer anunciar ou já anuncia, no Google, no Facebook, independente da ferramenta. Então, está crescendo pra caramba, vai crescer muito mais e você não pode deixar essa oportunidade passar de estar o seu negócio junto nisso. No nosso conteúdo de fato aqui, como eu falei, vamos falar sobre públicos, Então, antes da gente entrar de fato no público, eu quero dar um panorama geral sobre a questão de públicos do Google Ads. Então, assim, o Google Ads hoje, é uma ferramenta de anúncio, a gente fala especificamente de Google Ads aqui nessa aula, mas essa mesma lógica também ele vai se aplicar a Facebook, a LinkedIn, a TikTok também, Bing Ads também. Basicamente toda ferramenta de anúncio online tem uma dinâmica de funcionalidade bem parecida. O que eu digo com isso? É que os públicos, eles vão ser as pessoas que vão receber o nosso anúncio, que vão ver o nosso anúncio. Então a gente tem como direcionar o nosso anúncio para o público correto, botar o nosso anúncio na frente da pessoa certa. E por que isso é importante? Isso é importante para a gente não desperdiçar dinheiro com pessoas erradas. Então assim, a gente não pode ter certeza que o nosso anúncio vai aparecer para a pessoa correta, mas a gente também não pode deixar a ferramenta trabalhar da forma que ela quiser, ou do jeito que ela quiser, e não ter controle nenhum sobre onde é que o nosso anúncio está indo, ou qual a pessoa está vendo a nossa campanha. Então as ferramentas elas têm várias funções que a gente consegue usar na parte de segmentação de público, que eu vou falar alguns detalhes com vocês na parte demográfica, mas também vou entrar um pouco mais a fundo ali na parte de públicos-alvo mesmo dentro do Google Ads, que vão ajudar você aí a implementar melhor essa estratégia. Mas vamos lá, vindo aqui para a tela do Google, estou com o meu Google Ads aberto aqui, nossa conta de teste. Eu tenho algumas campanhas que eu criei na última aula, posso até deixar elas aqui, mas também não vai interferir muito na nossa aula hoje. Eu quero ver o que eu tenho de campanha passada, porque eu quero dar uma olhadinha antes. Deixa eu ver aqui, é todas, estou indo no lugar errado. Todas as campanhas, aqui todas as campanhas de pesquisa. Tá. Eu vou criar, antes de começar aqui, uma campanha de display bem rapidinho, só para ter alguma configuração nela. Vou botar lead, aqui, vou botar display, sem qualquer nome mesmo, só vou passar os campos aqui. Eu quero exemplificar para vocês como é que vocês conseguem usar a segmentação de público em diferentes campanhas. Então aqui, próximo, criar um anúncio depois, saiu do guia, criar anúncio, cancelar, próximo, aí vai pedir orçamento, Orçamento, ele vai pedir um orçamento para a campanha, que o orçamento é necessário, sem orçamento a campanha não roda. Aqui, isso, ele deu o errinho do orçamento, vou vir aqui, vou botar R$50 por dia, só para passar. Próximo, ele vai pensar um pouco, publicar campanha. Então aqui, eu só subi rapidinho um anúncio de display aqui na nossa conta, só para a gente ter para usar como exemplo, mas a primeira lógica que eu vou passar para vocês, ela se aplica em todo tipo de campanha, tá? A primeira lógica aqui, ela é muito mais sobre os dados demográficos, Então a gente consegue segmentar nossa campanha em diferentes níveis. Então a gente pode falar do nível demográfico, que é os dados
que o IBGE pega, digamos assim, né? Que então é o gênero da pessoa, né? Masculino, feminino, se a pessoa tem filhos ou não tem filhos, dependendo da campanha você consegue segmentar desse jeito, renda, região. Então, assim, são pontos que você consegue usar. Vou focar um pouco mais no demográfico, especificamente falando de público. Então, vou trabalhar aqui na parte de público-alvo. Então, quando você tiver com a sua campanha pronta, então, por exemplo, eu tenho aqui algumas campanhas, vou selecionar essa primeira aqui, Brasil todo, né, que eu segmentei lá na nossa última aula. Vou clicar aqui no maisinho, e se a gente ver aqui embaixo, ó, público-alvo, perdão, não era no maisinho, que depende da lógica do tamanho da tela, o Google às vezes ele bota lá no maisinho, mas no geral vai estar nessa mesma coluna aqui. Se tiver invertido, né, também isso é uma coisa que eu percebi que algumas pessoas perguntaram, é que às vezes está invertido, então às vezes está assim, ó. Então se tiver assim também a funcionalidade é a mesma, tá? Não se confunde aí, você vai selecionar a campanha por aqui e vai estar aqui as opções que você vai conseguir usar. Eu gosto de usar na esquerda porque eu estou acostumado, eu já estou usando o Google Ads aí já faz mais de 4 anos, então olhando para essa tela todo dia, né, há mais de 4 anos, então já tem bastante quilometragem aí na carreira, e eu acostumei com ele na esquerda, então eu sempre uso por aqui. Mas você pode usar independente, não vai mudar nada de como a sua campanha vai rodar. Mas é sempre nessa coluna cinza aqui, essa coluna intermediária, né, tem a cinza mais escura, tem essa cinza mais na cor do fundo mesmo, e vai ser aqui na parte de público-alvo que você vai segmentar as demográficas, né, então ele vai estar até aqui, ó, informações demográficas. Você vai conseguir vir aqui, editar, né, informações demográficas. Então ele vai ter por padrão todos os ouvintes selecionados, então você pode ver que vai ter opção pra caramba. Aqui selecionado, também questão de sexo, como eu falei, né? Renda familiar. Então, algumas campanhas, se eu não me engano, são campanhas de vídeo, você consegue segmentar por se tem filhos ou não tem filhos. É uma segmentação não tão relevante, vou falar a verdade para vocês. Não é tanto o foco da nossa aula hoje, mas você pode fazer também. Aqui eu vou começar explicando um pouco das diferenças na segmentação. Por quê? Você está vendo aqui, eu selecionei a campanha, né? Eu selecionei a campanha Brasil todo. Quando eu faço uma segmentação na parte demográfica dentro da campanha, automaticamente ele vai aplicar para todos os meus grupos de anúncio. Então, por exemplo, aqui, o Brasil todo, né? Então campanhas de arquiteto em Alphaville, arquiteto em São Paulo, escritório de arquitetura. Então, assim, se a gente olhar essas campanhas aqui, elas vão não faz muita diferença assim, a questão da segmentação, mas existem casos, por exemplo, onde você vai ter um grupo de uma campanha camisetas, e lá vai ter um grupo de anúncios camisetas masculinas e camisetas femininas. Então se você segmentar logo em cima da campanha, você vai ter uma dor de cabeça no final do processo, que essa informação ele vai aplicar para todos os seus grupos de anúncio e vai acabar que você não vai conseguir segmentar correto. Então, quando eu for fazer segmentações mais refinadas, como a de público, eu sempre indico você a selecionar um grupo específico. Então eu cliquei aqui na campanha, né, que é o lead Brasil todo, mas eu vou clicar aqui em arquiteto em Alphaville e vou segmentar pelo grupo. Vou até também para hierarquia de campanha, né? Aqui é uma campanha geral, aqui é um grupinho. Então quando eu seleciono o grupo, é realmente onde eu vou segmentar direto nele. Então você vê que a tela é igual, só tomar cuidado para não confundir as duas coisas ali e não acabar segmentando errado a sua campanha inteira. Eu gosto de fazer por grupo já para não ter nenhum tipo de dor de cabeça. Uma vez que eu estou aqui, eu venho aqui agora no meu botãozinho de editar informações demográficas. Ele vai me trazer essa tela aqui, onde ele vai me mostrar o sexo, como eu falei, idade e renda familiar. Aqui é onde eu posso segmentar os meus dados. Então, ó, vamos supor que eu estou trabalhando numa campanha que é especificamente para homens de produtos para calvície, por exemplo. Então eu vou saber que normalmente o pessoal tem esse problema nos seus 30, 40, 50 anos, né? O pessoal às vezes mais jovem tem esse problema em menor escala, então acaba não sendo o meu público-alvo, né? Então, como não é o meu público-alvo específico, eu acabo não direcionando anúncio para eles. Por mais que pode ser um público comprador, não é legal mostrar o anúncio para quem não é de fato o seu core, o seu público principal, né? O seu core da sua segmentação. Então aqui no caso, como é que eu faria isso, né? Exemplificando para vocês? Eu desmarcaria feminino, botaria aqui, por exemplo, desmarcaria 18 a 24 e 25 a 34, e também talvez desmarcaria acima de 45 anos, talvez, acima de 55, talvez. Por que eu faço isso também? Porque às vezes essa pessoa aqui já vai ter lá seus 55, 60 anos, ela talvez não esteja mais preocupada em lutar contra a calvície, né? Às vezes já é uma pessoa mais idosa, ela já aceitou realmente que se já está calvo, né, nesse ponto, não tem mais muita volta, ou faz um implante, ou faz esse tipo de coisa, mas assim,
no geral, é sempre legal você segmentar bem certinho esse tipo de público. E também se for um produto caro, com ticket alto, com poder de pessoas que precisam ter um poder aquisitivo mais alto, também dá para segmentar por renda. Então assim, eu vou botar 20% e 30%. Você consegue fazer. A parte de segmentação de renda, tá, ela é muito delicada. Assim, você tem que usar ela com muito cuidado. Por que eu falo isso? Porque, querendo ou não, os dados que o Google tem, eles são muito completos, são dados muito bons, mas eles não são 100% precisos. Então, assim, já teve casos onde eu segmentar públicos menores, então 20, 30, 40% aqui, remover esses públicos e perder pessoas importantes. Teve um caso específico de uma cliente que foi aqui da agência, que ela trabalhava com imóveis de altíssimo padrão, assim, imóveis 2, 3, 5, 10 milhões, então imóveis muito caros, e ela tinha um padrão de vida bem alto também, ela era uma pessoa super bem sucedida, já vivia num imóvel bem diferenciado, ela tinha um padrão de vida bem alto, e ela gostava de vez em quando pesquisar e ver os anúncios dela. E ela sempre me dizia, João, eu não consigo ver meu anúncio, a gente sabe também que a questão de ver ou não um anúncio não é muito indicativo, né? Mas a gente pensava no sentido de que ela encaixava bem no público dela. Então assim, eu nunca consigo ver meu anúncio, meu marido nunca vê meu anúncio, os meus amigos corretores nunca veem meu anúncio. O que eu percebi? Quando eu comecei a abrir mais a segmentação, então eu desci um pouco esse valor, eu percebi que ela começou a ver mais o anúncio. Por quê? Porque por mais que ela tivesse um padrão de vida super alto, ele não seria o suficiente, digamos assim, para estar entre os 10% a 20% ali. Então não seria o suficiente para estar naquele nível mais alto. Mas que, olhando, né, dos olhos da pessoa comum, entre aspas, né, do brasileiro que tem uma classe média ali, um poder aquisitivo legal, mas nada super exorbitante, poderia olhar para ela e pensar, essa pessoa tem bastante dinheiro, é uma pessoa rica, uma pessoa que vive bem, anda de carro importado, consegue ter uma qualidade de vida super alta. Só que na prática, para o Google, essa informação não era exatamente aquilo que ele via. Então, para ele, era uma pessoa ali na casa dos 30, 40. Então, por mais que ele soubesse, né, por mais que a gente visse olhando para a pessoa, o Google não tinha essa mesma noção com os dados que ele conseguiu acumular. Então, é sempre importante tomar muito cuidado na parte de segmentação de renda, que às vezes você pensa, não, quero segmentar só por gente que vai ter dinheiro, quero pegar só gente rica que vai comprar meu produto aqui para comprar bem, comprar bastante e vender pra caramba. Não é uma regra, tá? Tem que tomar muito cuidado com isso, para você não cair na armadilha de achar que vai acertar total e vai acabar errando feio e isso vai atrapalhar a sua estratégia. Então, por via de regra, sempre que eu crio um anúncio novo, eu deixo amplo. Por via de regra. Poucas as exceções que eu trabalho isso logo de cara. Assim, existem casos, né, já passei por opções também aqui, onde eu tive que segmentar logo de cara, porque realmente era uma coisa bem fora da curva, mas por padrão, assim, o meu ticket ele é um pouquinho acima da média. Deixa aberto, assim, não segmenta ainda. Não segmenta essas opções aqui ainda, porque é provável que você, se não tiver um conhecimento prévio, concreto, né, você pode às vezes acabar segmentando não tão exato e isso perder um público que poderia ser um público muito bom. Então, sempre eu gosto de deixar aberto aqui, claro, 6 meses depois, 4 meses depois, até 90 dias depois, já dá para começar a pensar em segmentar isso baseado no resultado que gerou. Então, muito legal trabalhar isso amplo de começo e segmentando cada vez mais depois, ao longo do que você vai evoluindo na sua estratégia, na sua campanha. Se você perceber também, aqui ele vai ter um terceiro tipo de público, ó, que é o conhecido público desconhecido. Se a gente ver aqui, ele vai ter desconhecido no sexo, desconhecido na idade, desconhecido na renda familiar. Esse público desconhecido aqui é público que o Google não conseguiu captar dados, tá? Então, quando você acessa algum site, ele aparece aquele pop-up lá embaixo para você compartilhar os seus dados, para você aceitar os cookies, né, que acontece bastante. Então, ele vai te dar essa opção. Se você sempre selecionar que não tiver com um usuário de e-mail logado na conta, não tiver, às vezes, numa guia anônima, o Google ele não vai conseguir captar dados de você, então ele não vai conseguir ter certeza sobre quem você é. Então aqui entra na mesma lógica da renda familiar. Por padrão, eu sempre gosto de deixar o desconhecido no começo da minha estratégia. Se eu estou rodando a minha campanha já há certo tempo e eu percebo que não, desconhecido realmente não está rodando legal, depois eu venho aqui e removo ele. O desconhecido também, dependendo do segmento que você vai trabalhar, ele pode ser a grande maioria, tá? Então, é bastante provável até que, de todo mundo que veja o seu anúncio, se você olhar em todos esses públicos, isso aqui pode ser 5 mil pessoas, 10 mil pessoas, 20 mil pessoas, o desconhecido às vezes chega a 100 mil pessoas, 150 mil pessoas, então ele é muito maior do que os outros, assim, porque
o Google, por mais que ele se esforce, né, por mais que a ferramenta tente, muitas vezes ele não vai conseguir os dados da maioria dos usuários. Tem muitos usuários que ele não vai conseguir informação sobre e ele acaba caindo no desconhecido. Então, por via de regra, eu sempre deixo o desconhecido. Ele vai saber, nesse caso, né, como é que funciona. Se a pessoa é homem, ou se ele não sabe se a pessoa é homem, né? Ou se ele é 35 a 54, ou se ele não tem essa informação, é questão de renda, não faz diferença nenhuma. Contanto que a pessoa caia nessas duas características aqui de cima, ele vai mostrar o anúncio para ela. E aqui eu só vou lá e clico em salvar. Ele vai pensar um pouquinho, você vê que já ficou vermelhinho essas bolinhas que eu não queria, ó. Ficou vermelhinho e disse excluído do grupo de anúncios. Então, ficou vermelhinho, já está fora. Então eu posso fazer por aqui também, ó. Vamos supor que eu quero remover o desconhecido. Clico na bolinha, excluir do grupo de anúncio. Então ele já vai excluir para mim automaticamente para agilizar. Quando eu faço em quantidade, eu gosto sempre de fazer lá pelo editor, porque já me facilita um pouco a vida. Eu já faço várias mudanças de uma vez só. Mas você consegue fazer por aqui. E também o contrário, tá? Você pode vir aqui, selecionar, vir em editar e clicar em ativar de novo. Você pode desativar e ativar. Em quantidade também dá para fazer. Espera ele carregar aqui que eu já vou mostrar para vocês. Olha, ele atualizou. Vamos supor que todos que estão... Não, eu quero mudar a minha estratégia, eu vou ativar tudo de novo. Tudo que está fora eu quero botar de volta. Então eu só seleciono todos eles, ó, opa, aqui, selecionei, clico em ativar, ele vai pensar um pouco e vai ativar para mim de novo todos os grupos, todas as estratégias do meu anúncio aqui, todo mundo vai estar ativo. Então, pensou, ativou. Então, assim, dá para você colocar, tirar e ajustar de acordo com o que você for percebendo. É sempre muito importante ficar de olho nisso, tá? Então, aqui a parte de idade eu removi, vou botar de novo, né, só para a gente pensar juntos na nossa aula aqui. Vou botar um remover. Ele vai pensar um pouquinho. Até que o Google Ads não está tão devagar assim hoje, tá? Quer ver que eu vou falar, ele vai ficar lento. É que nem a maldição do comentarista, né? O comentarista fala que o cara tá jogando bem e o cara dá um chuta na bola do outro lado do campo. Mas aqui é a mesma coisa, eu falo que o Google Ads está rápido, ele fica lento. Mas, por enquanto, tá tudo certo. Aqui também tem a parte de sexo, como eu falei, então você pode colocar e remover sem problema nenhum. E renda familiar também é a mesma coisa. Você pode adicionar e remover aqui sem problema nenhum, só sempre naquela mesma lógica de deixar rodar primeiro para depois você conseguir segmentar. E como eu falei, a parte boa de fazer isso por grupos e não por campanha é que você consegue mudar de um para outro, assim. Então aqui no caso eu tirei 65, tirei 55 a 64, 18 até 34 também está removido nesses dois públicos aqui. Nessa campanha aqui, por exemplo, eu posso fazer o contrário. Vamos supor que nessa eu quero um público mais, talvez não idoso, nem tão jovem, talvez um adulto, um jovem adulto nessa faixa etária, mas nessa campanha aqui não. Essa campanha aqui eu quero especificamente pessoas com idade um pouquinho mais avançada. Não vou dizer que é idoso, porque senão os meus pais vão ficar chateados comigo. Mas assim, passou dos 50, a idade está um pouquinho mais avançada. Aqui, selecionei, também vou botar só homens, por exemplo, eu posso botar só mulheres também, ou desconhecido, sempre legal trabalhar dessa forma. Isso aqui eu vou pegar pessoas acima de 55 anos. Selecionei, beleza, se você olhar aqui, ó, então, da mesma forma que aqui ficou removido os demais, ó, aqui está daquela forma que a gente deixou, e aqui está de outra forma. Então é sempre legal a gente consegue brincar um pouco com isso, tá? Você consegue estar sempre ajustando e sempre mudando de acordo com o que faz sentido para você. Então é super legal que você consiga trabalhar isso bem trabalhadinho, bem ajustado e sempre estar melhorando, sempre estar evoluindo na sua campanha também. Outro ponto também muito legal da parte de público-alvo é os públicos de segmentação e os públicos de exclusão. Vamos lá, como é que isso funciona? A parte aqui de públicos-alvo de segmentação, ele vai variar muito do tipo de campanha para o outro, tá? Quando a gente fala de campanha de pesquisa, ele vai funcionar de uma forma bem específica. Como é que ele funciona? Se a gente for adicionar uma segmentação aqui, ele vai buscar pessoas que estejam pesquisando e estejam dentro desse perfil que a gente seleciona. Então vamos lá. Quando a gente cria uma campanha de pesquisa, naturalmente, né, o anúncio ele vai aparecer para quem pesquisar aquele termo. Então se eu tiver uma campanha lá de tênis da Nike, por exemplo, se a pessoa for no Google e botar tênis da Nike, vai aparecer o anúncio para ela. Então, sempre nessa mesma ideia de como vai funcionar. Então, a pessoa pesquisa, o anúncio aparece. Sempre nessa mesma lógica, a campanha de pesquisa sempre tem essa mesma pegada. Quando a gente faz uma segmentação em cima dessa campanha, ele vai pegar pessoas que estejam dentro do perfil que eu selecionei e que estão pesquisando. Então, se eu vier aqui, por exemplo, botar só pessoas com interesse em imobiliárias, aqui ó, pessoas aqui, ele vai dar uma explicaçãozinha para mim, ó. Principais segmentos de pessoas que estão interessadas em comprar ou alugar
um imóvel residencial ou comercial. Então aqui ele está em inglês ali em cima, né, mas a tradução seria essa. E aqui ele vai dar uma previsão também de impressões. Como a conta nunca rodou, ele não consegue me passar. Mas quando a sua campanha começar a rodar, ele vai te trazer essa informação também. Então eu quero pegar pessoas, por exemplo, que têm interesse, que é só botando qualquer coisa só para exemplificar para vocês, tá? Pessoas que gostam de comprar, gostam de mídia social, que trabalham com desenvolvimento web ou desenvolvimento de sites. Então também dá para segmentar muito bem. Então aqui tem muitas opções que você consegue usar. Então vamos supor que seja uma pessoa que trabalha com desenvolvimento web, ele é um web designer, por exemplo, ele está pesquisando por um arquiteto, o nosso anúncio vai aparecer para ele. Se ele não for um web designer, o anúncio não vai aparecer para ele. É aqui que entra essa função aqui de cima. Ó. Se eu botar segmentação, é assim que ele vai funcionar. Ele vai restringir o volume de pessoas. Então vamos pensar que a gente tem um círculo grandão, que é todo mundo no Brasil que pesquisa sobre imobiliária. Não, imobiliária não, perdão, nosso exemplo é arquiteto. Pessoas que pesquisam por arquiteto no Brasil inteiro. Então é uma grande bolha. Se a gente começar a segmentar, a gente vai reduzir o tamanho dessa bolha. Então, se eu pegar só pessoas que trabalham com web design e que pesquisam por arquitetura, esse número já vai reduzir pra caramba. Então se eu tinha lá 1 milhão de pessoas, eu vou reduzir para 100 mil, 80 mil, 70 mil. Então ele já vai reduzir muito esse meu alcance. E isso é bom e isso é ruim. Por quê? Isso é bom porque você vai acertar muito mais quem você quer, então você vai conseguir ter um anúncio muito mais bem programado, muito mais alinhado, muito mais bem definido, né? Vai acertar de fato na pessoa. Mas também ele vai reduzir muito o seu alcance de anúncio. Então, em vez de seu anúncio aparecer para 1 milhão de pessoas, 100 mil pessoas, ele vai aparecer para 5 mil pessoas, 10 mil pessoas. Então é importante que esteja muito bem alinhada essa parte de segmentação para você não segmentar errado e acabar às vezes quebrando sua estratégia. Né? Já vi muito caso de gente que segmenta demais, que bota muita coisa, bota muito tipo de segmentação, complica muitas coisas e quando vai ver, segmentou tanto que o anúncio mal roda, o anúncio pega 10, 15 impressões por dia e um clique no máximo. Então assim, a campanha não consegue crescer porque segmentou demais. Então a segmentação, principalmente na rede de pesquisa, tem que ser feito com muito cuidado. Então para isso também que entra a parte de observação, que é a segunda parte aqui. O que significa a parte de observação? Ele vai só, como o próprio nome diz, ele vai observar. Então você vai incluir vários grupos de público aqui, então você vai incluir várias pessoas, vários interesses, várias afinidades, você vai incluindo tudo aqui, ó. Então você pode botar se as pessoas pai de bebês, criança pequena, pode incluir coisa pra caramba aqui. E que ele vai te dar? Sempre vai te atualizando os números dessas pessoas. Então ele vai sempre botar tudo aqui. Então posso botar agricultura, decoração, paisagem, imóveis, casa e jardim, entusiastas de decoração de exteriores. Então eu vou salvar. Ele vai ficar sempre verificando esses dados. Então sempre que alguém buscar, o Google vai tentar perceber, né, se essa pessoa se encaixa em alguma das minhas pesquisas aqui. Então ele vai lá analisar se, por exemplo, não, ele faz parte do grupo de casa e jardim, decoração de interiores, se ele vai perceber. Se a pessoa faz, ele vai botar um clique aqui, ó, um clique ou uma conversão para esse grupo específico. Então um clique, uma impressão, uma conversão, se a pessoa converter, ele vai colocando esses dados aqui dentro. Então é legal, porque você vai conseguir ter uma noção de quem é o seu público, né? Dessa forma você vai conseguir avaliar o seu público sem precisar segmentar. Dessa forma você vai sempre entendendo quem são essas pessoas, os gostos delas, os interesses delas, o que elas mais gostam, né, em comum, que você pode utilizar a seu favor. Então você bota às vezes uma segmentação aqui de viagem para o exterior. Você pode perceber que várias pessoas que viajam para o exterior com regularidade compram o seu produto. Então você consegue saber que vou fazer talvez uma campanha, dependendo do que você vender, né? Vou sortear uma viagem. Às vezes vou vender um pacote extra de viagem. Você vende às vezes um imóvel de alto padrão, você pode às vezes incluir de bônus uma viagem para Paris, uma viagem para a Europa. Então assim, tudo vai depender, claro, do seu produto, né? Também não pode vender uma blusinha e dar uma viagem para a França, também fica um pouco fora da realidade. Mas se você tiver um produto de alto ticket, você consegue usar isso também, fazer um sorteio também dá para fazer. Então todo mundo que comprar no mês de janeiro vai sortear uma viagem para a Europa. Então assim, todo mundo comprar ao longo de 2023, por exemplo. Então você consegue usar isso a seu favor, tanto na parte de estratégia de venda, como na estratégia de campanha. Então, você pode fazer uma campanha específica, falando um pouco sobre
vamos supor que você trabalha com design de interiores, você vê que a pessoa gosta de fazer viagem internacional. Você pode falar que os seus designs são influenciados por arquitetura europeia, arquitetura francesa, arquitetura espanhola, então você pode usar tudo isso a seu favor na sua comunicação e na sua estratégia. Então é muito importante você estar segmentando essas informações para poder, baseado nisso, você conseguir montar de fato uma estratégia que seja eficiente, seja funcional lá na frente da sua campanha. Essa parte aqui é assim que funciona. E quando a gente fala de exclusão, né, que até eu comentei antes que seria a segmentação positiva, e a exclusão é exatamente o contrário. Então vamos supor que aqui na minha exclusão, ó, exclusões, cliquei em campanha, estou fazendo por campanha, tá? Eu não quero pessoas que, vamos supor que eu vendo um produto que ele confunde às vezes com outra coisa, que eu não quero pessoas que ó, não é aqui, ó. Pessoas que têm interesse em baterias de carro. Por que isso? Talvez faça sentido na sua estratégia. Você tem que dar uma olhada aqui que tem muita segmentação, tá? Tem milhares e milhares de opções de segmentação, se eu não me engano, acho que é quase 5.000 opções de segmentação. Então, assim, tem muita coisa que você pode usar, então você tem que dar uma mexida aqui e encontrar o que você quer. Mas você pega pessoas que, você tem uma mecânica, por exemplo, mas você não trabalha com bateria, você não vende bateria. Você pode vir aqui e colocar como negativo a busca por baterias. Então, se a pessoa tiver interesse em baterias, ela não vai ver o seu anúncio. Dessa forma você vai conseguir sempre ajustando. Essa parte aqui é legal também de usar em conjunto com a exclusão de palavra-chave, tá? Quando você coloca a palavra-chave negativa, você pode pegar o mesmo tema da negativação de palavra e colocar na sua negativação de público, tá? Eu tô me enrolando um pouco com a palavra negativação aqui, me enrolei. Mas você pode negativar tanto a palavra-chave como negativar o público na sua estratégia. Então você vai conseguir sempre alinhar essas duas coisas para que fique bem direcionado ali no seu anúncio, na sua campanha. Aqui, salvar, né? Eu cliquei errado, não é para sair. Não manter, eu vou clicar em salvar. Ele vai salvar. Então eu tirei fora. Todo mundo que tem interesse em arquiteto e que quer contratar arquiteto e interesse em bateria não vai ver meu anúncio. Ficou um pouco desconexo aqui, mas se você consegue sempre pesquisar de uma forma que faça sentido para a sua campanha, a sua estratégia, o seu negócio. E quando a gente fala de campanhas de público potencial, né, que é a campanha de pesquisa público, campanha de público real, pessoas que estão ativamente pesquisando, fala de público potencial entra na parte de display, que é a mesma coisa, só que diferente. Essa frase eu acho fantástica, que é a mesma coisa, só que diferente. Por que eu digo isso? Porque a campanha de display ela não vai depender de buscas por termos específicos, então você não vai precisar que a pessoa vá lá no Google e coloque lá, arquiteto. Não precisa disso, você vai conseguir mostrar o anúncio para ela sem ela estar pesquisando por aquilo. E como que você faz para definir essas pessoas? Você vai ter que fazer segmentação demográfica igual, tá? Então, idades, sexo, renda familiar, status parental, como eu falei, você consegue botar com filhos, sem filhos, você vai ter que segmentar igual, mas na parte de público-alvo, é onde você vai ter mais chance de brincar, mais lugares para brincar. O que eu digo com isso? Aqui você vai ter que conseguir direcionar seu anúncio para a pessoa correta. Então, dessa forma, você vai sempre definir o público que você quer alcançar. Então, vamos supor que é um arquiteto, né? Então, eu vou pegar pessoas que têm interesse em serviço de arquitetura, têm interesse em decoração de interiores, têm interesse, às vezes, em design de interior. Então, pegar pessoas que vão ter interesse nessa área, interesse imobiliário, então, tipo, ela tá querendo comprar um imóvel, reformar a casa. Então o Google ele vai sempre entender o que você está fazendo ali na sua estratégia, né? O que está usando de palavra-chave, o que você está usando de copy de anúncio. Ele vai começar a te indicar já algumas coisas. Então sempre vai estar aqui nas opções, né, nas sugestões, já vai trazer algumas opções para você. Então já vai ter por padrão algumas coisas que vão encaixar com você. Mas supor que você quer fazer uma coisa mais específica. Você quer pegar as pessoas que têm interesse em arte moderna. Vamos supor que obras de arte de artistas plásticos brasileiros, então ele vai trazer algumas coisas, curso de artes plásticas. Então assim, você vai conseguir sempre estar alinhando uma coisa com a outra para que você possa segmentar cada vez mais. Então quando você faz dessa forma aqui, você vai selecionar todos esses públicos aqui. Então se a pessoa tiver interesse por curso de arte, interesse por obra de arte, interesse de reforma de casa, imobiliária, decoração, qualquer um desses temas aqui, se ela tiver interesse, o Google ele vai mostrar o teu anúncio para essa pessoa. Então, quando o Google estiver pesquisando o público ali para mostrar a sua campanha, ele vai encontrar pessoas com esses interesses e vai botar seu anúncio na frente delas. Vai botar lá que, eu criei uma campanha aqui de arquiteto, vamos supor que o João gosta muito de arte moderna.
Então eu segmentei lá na minha campanha que eu quero mostrar meus designs, né, minha arquitetura, para pessoas que têm interesse em arte moderna. Vamos supor que eu tenho uma influência Oscar Niemeyer e tal, tem várias coisas também da parte de arquitetura aí que eu não sou a melhor pessoa para falar, mas que você pode usar como influência de arte moderna, influência de cubismo, enfim, tem várias coisas que você pode usar. Então você quer mostrar um design específico para pessoas que tenham um pouco desse viés mais artístico, né? Tem interesse na parte mais artística. Então você consegue segmentar na sua campanha para que apareça mais para essas pessoas. E também a mesma coisa do negativo, tá? Você pode vir aqui embaixo e excluir também pessoas que têm o perfil que você não quer. Vou botar por grupo aqui, né? Só para a gente simplificar. Não quero pessoas, por exemplo, que tenham aluguel de imóveis. Porque a imóvel alugado, a pessoa não vai atrás de um arquiteto, né? Ela não vai refazer o imóvel, não vai fazer nada. Então se a pessoa estiver no mercado para imóveis alugados, se ela estiver pesquisando por imóvel alugado, nem vê meu anúncio. Porque esse cara ele não vai comprar de um arquiteto, ele não vai reformar todo o imóvel alugado. Claro que talvez um imóvel comercial, mas são questões mais isoladas do que o padrão. Quando a gente segmenta uma campanha, a gente sempre pensa no que é padrão. Sempre tenta isolar aquilo que é isolado, né? Isolar aquilo que é esporádico. Sempre focar 100% no que a gente sabe que é o que mais acontece. Então aqui eu posso remover de fato esses outros públicos aqui, porque eu sei que são pessoas que dificilmente vão estar comprando de mim. Uma vez que eu fiz isso, só clicar em salvar também. Essa mesma lógica aqui, tá, dos públicos-alvo, da parte de display, se aplica a campanhas de discovery, a campanhas de YouTube, né, a campanha de vídeo, aplica a todo tipo de segmentação de público potencial, então também na parte de PMax, de segmentação também entra, campanha de aplicativo também entra, então vai entrar em muitos tipos de campanha diferente. Então é sempre muito importante você fazer isso com muito cuidado. Quando vai segmentar público, faz com muito cuidado, você tenta sempre mapear o seu público primeiro, entender o seu público primeiro. Tem um vídeo da Marina aqui no canal que fala sobre a parte de público-alvo, então pode voltar ali no canal, um vídeo recente aí das últimas semanas falando de público-alvo. Você pode entender muito bem quem você está pesquisando e uma vez que você sabe quem é essa pessoa, você vai ter que só levar essa informação para dentro do Google Ads, tá? Se você vai pegar esse dado lá que você já sabe, que é o José, se for uma persona, né? O José de 35 anos, que se mudou agora, está reformando uma casa, ou ele conseguiu guardar um dinheiro, ou a casa dos sonhos dele, ele quer reformar e fazer do jeito perfeito do que ele imaginava. Ele pesquisou um arquiteto porque ele quer a ajuda do arquiteto para reformar o ambiente. Então, perfeito, sabe quem é o seu público-alvo, sabe a idade, sabe características, sabe informações, quanto que ele fatura, ele ganha 10 mil reais por mês, 15 mil reais por mês, então é uma pessoa com poder aquisitivo um pouco mais alto. Então você já consegue mapear essas informações de forma prévia. Uma vez que você tem esses dados na sua mão, você vai pegar essas informações e jogar dentro do Google Ads. E aqui que você vai conseguir fazer isso baseado em interesses, baseado em estatísticas demográficas, né, idade, o sexo da pessoa, tudo você vai conseguir aplicar também e dessa forma vai ficar super completo na sua segmentação de campanha. Beleza? Gente, acho que do geralzão da parte de público-alvo seria isso. Dá para entrar em mais alguns detalhes também. Quero trazer uma segunda aula para vocês falando de públicos combinados, públicos de segmentação, mercado, afinidade, personalizados, mas isso tem que ser uma aula à parte, porque só nesse conteúdo aí eu já gasto quase uma hora falando com vocês. Então vou trazer esse conteúdo depois para essa aula não ficar muito longa. Mas na aula de hoje eu te ajudei para ter uma visão super legal, super completa. Espero ter ajudado pra caramba para vocês. Lembro novamente, você que é empresário, tem um negócio, a participar da nossa consultoria, o linkzinho tá aqui embaixo. Se inscrever, deixar uma curtida, deixar um comentário no vídeo e a gente se vê então no próximo.